Às 3h17 da manhã, o telefone tocou. Não foi uma ligação comum, não foi engano e muito menos silêncio do outro lado da linha. Primeiro veio uma respiração, lenta, controlada, próxima demais para ser coincidência. Então, uma voz masculina, quase sussurrando, disse apenas: "Ele está dentro da sua casa." A chamada durou exatamente 12 segundos. 12 segundos que seriam suficientes para transformar aquela madrugada comum em um dos casos mais perturbadores já registrados. A mulher de 27 anos, que morava sozinha, ficou imóvel por alguns segundos antes de reagir. O coração acelerado, as mãos tremendo, os olhos percorrendo cada canto escuro da sala. Ela dizia a si mesma que era um trote, uma brincadeira de mau gosto. Mesmo assim, ligou imediatamente para a polícia. Na gravação da chamada de emergência, sua voz soa contida, mas carregada de um medo que ela tentava esconder. Ela repetia que todas as portas estavam trancadas, que não ouvia nenhum barulho estranho, que a casa estava em completo silêncio. Os policiais chegaram em menos de 8 minutos. A rua estava vazia, nenhum carro suspeito. Nenhuma movimentação estranha nas casas vizinhas. A porta da residência estava fechada por dentro. As luzes estavam apagadas. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma janela aberta, nenhuma marca que indicasse invasão. Tudo parecia normal demais para justificar o pânico que havia sido ouvido na ligação, mas havia algo errado. O telefone fixo da sala estava fora do gancho. E quando a operadora foi acionada para verificar a origem da chamada recebida às 3h17, o registro revelou algo impossível. A ligação havia sido feita da própria casa. Não existia segunda linha instalada. Não havia celular registrado naquele horário. Não havia histórico de ameaças, perseguições ou qualquer indício de que alguém quisesse machucá-la. Às 3h29 da manhã, o corpo foi encontrado no corredor que ligava a sala ao quarto. Sem sinais claros de luta, sem gritos ouvidos pelos vizinhos, sem digitais desconhecidas. Até hoje, ninguém conseguiu explicar como alguém pode avisar que está dentro da sua casa usando o telefone da própria vítima. E a pergunta que continua ecoando é ainda mais perturbadora: se aquela voz não estava dentro da casa, então de onde ela veio? Na madrugada de 12 de agosto de 2004, a pequena cidade ainda dormia quando a viatura estacionou em frente a uma casa aparentemente comum. Não havia gritos ecoando na rua. Não havia vizinhos aglomerados nas calçadas. Apenas o silêncio típico das 3 da manhã, menos aquele silêncio pesado que faz qualquer som parecer suspeito. Para os policiais, parecia apenas mais um chamado de possível trote até entrarem na casa. O interior estava escuro e organizado demais. Nenhum móvel fora do lugar, nenhum objeto quebrado. A sensação, porém, era estranha. Um dos agentes relatou mais tarde que o ar parecia denso, como se algo tivesse acontecido segundos antes da chegada deles. O telefone fixo permanecia fora do gancho, balançando levemente, como se tivesse sido largado às pressas. A vítima foi encontrada no corredor estreito que ligava a sala ao quarto. O corpo estava caído de lado, sem sinais evidentes de confronto. Não havia marcas claras de defesa, nem evidências imediatas de invasão. A porta estava trancada por dentro, as janelas fechadas. O cenário desafiava qualquer lógica inicial de crime comum. Quando os peritos analisaram o registro telefônico, o caso tomou um rumo ainda mais perturbador. A ligação recebida às 3h17, aquela que avisava que ele estava dentro da casa, tinha origem no próprio número residencial. Tecnicamente, era impossível. Não havia extensão adicional, nem qualquer dispositivo alternativo conectado à linha. Nas horas seguintes, a casa foi isolada, vizinhos interrogados e cada centímetro do imóvel examinado. Nenhuma impressão digital desconhecida, nenhuma pegada, nenhuma testemunha. O que restou foi um enigma inquietante. Se não havia ninguém ali, quem fez aquela ligação?
E porque a vítima parecia já saber que algo estava prestes a acontecer, às 3h17 da manhã, o telefone tocou, cortando o silêncio da casa como uma lâmina atravessando o vidro. Camila Duarte despertou no segundo toque, o coração acelerando antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Não era comum receber ligações naquele horário. Amigos não ligavam de madrugada. Sua família morava em outra cidade e sempre avisava antes de qualquer contato tardio. O terceiro toque ecoou pelo corredor escuro e ela permaneceu imóvel por alguns segundos, encarando o teto, tentando decidir se ignorava ou atendia. O quarto estava mergulhado em sombras azuladas, iluminado apenas pelo brilho fraco do relógio digital marcando 3h17. Havia algo perturbador naquele horário exato, como se não fosse coincidência. O telefone continuava insistente, um som antigo, metálico, repetitivo demais para ser ignorado. Ela se levantou, sentindo o piso frio sob os pés, e caminhou pelo corredor estreito, cada passo parecendo alto demais dentro da própria casa. A sala estava escura, as cortinas fechadas, o ar pesado. O telefone fixo sobre a pequena mesa ao lado do sofá vibrava levemente a cada toque. Camila respirou fundo antes de atender, tentando afastar a sensação irracional de que não deveria fazê-lo. Levou o aparelho ao ouvido e disse um alô baixo, ainda rouco de sono. No começo, apenas silêncio. Não aquele silêncio vazio de linha muda, mas um silêncio preenchido por algo. Então ela ouviu uma respiração lenta, controlada próxima demais. Seu corpo inteiro enrijeceu. Alô? Repetiu, agora com a voz mais firme, embora o estômago estivesse se contraindo. A respiração continuou por 2 segundos que pareceram uma eternidade. E então, uma voz masculina, baixa, quase sussurrando. Falou com clareza assustadora. Ele está dentro da sua casa. O clique da linha encerrando a chamada foi imediato. A ligação inteira durou 12 segundos. Camila ficou parada, o telefone ainda colado ao ouvido, tentando processar o que havia acabado de ouvir. A primeira reação foi racionalizar trote, alguém com número errado, algum vizinho brincando, mas a forma como a frase foi dita não soava como brincadeira. Soava como aviso. Ela lentamente colocou o telefone no gancho e permaneceu em silêncio absoluto, tentando captar qualquer ruído diferente ao redor. Nada, nenhum passo, nenhuma porta rangendo, nenhum objeto caindo. A casa parecia exatamente como sempre esteve. Mesmo assim, o ar parecia diferente, pesado, comprimido, como se alguém estivesse ocupando espaço invisível dentro dela. O coração começou a bater mais rápido. Ela caminhou até a cozinha e acendeu a luz. O ambiente iluminado trouxe um alívio momentâneo. Conferiu a porta dos fundos, trancada. As janelas, fechadas. Voltou para a sala e verificou a porta principal, também trancada com 2 voltas na chave. Tudo normal, tudo seguro. Então, por que aquela sensação não passava? Ela pegou o celular e discou 190. A voz saiu trêmula no começo, mas ela tentou manter controle enquanto explicava que havia recebido uma ligação estranha, que alguém dissera que havia um homem dentro de sua casa. O atendente perguntou se ela via alguém ou ouvia algum barulho. Ela respondeu que não, que estava tudo silencioso. O policial orientou que permanecesse em um local seguro até a chegada da viatura. Camila desligou o encoste na parede da cozinha, tentando respirar fundo. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas agora ele não era tranquilo, era ameaçador. Cada estalo da madeira, cada leve contração do encanamento parecia amplificado. Ela começou a perceber pequenos sons que nunca tinha notado antes. Ruídos normais de uma casa durante a madrugada, mas que naquele momento pareciam passos contidos. É coisa da minha cabeça, sussurrou para si mesma. Decidiu acender todas as luzes. A sala ficou clara demais para aquele horário, revelando móveis comuns, fotografias na estante. O sofá arrumado, nada fora do lugar. Mesmo assim,
Ao atravessar o corredor em direção ao quarto, teve a estranha impressão de que o espaço parecia mais estreito, como se algo tivesse passado por ali recentemente. Ela parou no meio do corredor, escutando nada, absolutamente nada. Voltou para a sala e pegou o telefone fixo novamente, decidida a verificar o identificador de chamadas. Não havia número registrado. Linha privada. Isso não ajudava. Olhou novamente para o relógio do Micros às 3h22. Apenas 5 minutos tinham se passado desde a ligação. Pareciam horas. Então ouviu algo. Um som mínimo, quase imperceptível, como um leve arrastar vindo da direção do quarto. Ela congelou. O coração disparou tão forte que parecia fazer eco nos ouvidos. Tentou convencer a si mesma de que era o vento. Mas não havia vento. As janelas estavam fechadas. O som não se repetiu. Talvez fosse a geladeira desligando o compressor. Talvez fosse sua imaginação alimentada pelo medo. A campainha tocou às 3h25. O susto foi tão grande que ela deixou o telefone cair no chão. Correu até a porta e perguntou quem era, com a voz falhando. Polícia. O alívio foi imediato, quase físico. Ela abriu a porta e 2 policiais estavam ali, iluminados pelas luzes da viatura estacionada na rua vazia. Explicou rapidamente o que havia acontecido. Os agentes entraram, pediram que ela guardasse na sala enquanto faziam uma verificação. Um deles seguiu pelo corredor, arma em punho, atento a qualquer movimento. O outro permaneceu próximo à porta. A casa foi revistada cômodo por cômodo. Quarto, banheiro, cozinha, área de serviço. Armários abertos. Debaixo da cama, atrás das cortinas, nada, absolutamente nada. Provavelmente um trote, disse um dos policiais, tentando tranquilizá-la. A casa está toda fechada. Não há sinal de arrombamento. Camila tentou sorrir, mas a sensação persistia. Algo não estava certo. Foi então que um dos policiais notou que o telefone fixo estava fora do gancho novamente. Ele tinha certeza de que ela o colocara corretamente minutos antes. Perguntou se ela havia usado o aparelho desde a ligação inicial. Ela respondeu que não. O policial recolocou o telefone no lugar, franzindo a testa. Um detalhe pequeno demais para justificar preocupação, mas grande demais para ser ignorado. Eles orientaram que ela tentasse descansar e que retornasse à ligação caso qualquer coisa acontecesse. A viatura foi embora às 3h28. A rua voltou a ficar silenciosa. Camila trancou a porta e permaneceu parada na sala por longos segundos, sentindo a casa maior do que antes. O silêncio agora era absoluto, pesado, denso. Ela respirou fundo e decidiu que iria para o quarto, tentar dormir. Talvez tudo não passasse de uma brincadeira cruel. Talvez estivesse deixando a mente exagerar. Deu o primeiro passo em direção ao corredor. As luzes ainda estavam acesas. O segundo passo, o terceiro. Então, no instante em que cruzou a metade do corredor, as luzes da casa se apagaram de uma vez, mergulhando tudo na escuridão completa. E antes que pudesse reagir, antes que pudesse gritar, antes que pudesse correr de volta para a porta, ela sentiu algo atrás dela. Uma presença próxima demais. E a mesma respiração que ouvira no telefone soprou no escuro, a centímetros de seu ouvido. A escuridão engoliu tudo em um segundo, e Camila não teve tempo nem de entender o que estava acontecendo antes de sentir aquela respiração quente atrás da orelha. Tão próxima que seu corpo inteiro travou como se tivesse sido desligado por dentro. Não havia passos audíveis, não havia cheiro, não havia toque imediato menos, apenas presença. E a mente humana, quando confrontada com algo que não consegue explicar, escolhe uma de 2 opções: lutar ou congelar. Camila congelou. O coração batia tão forte que parecia impossível que aquilo não estivesse ecoando pela casa inteira. Tentou girar o corpo, mas antes que conseguisse completar o movimento, algo a empurrou com força suficiente para fazê-la tropeçar no próprio pé. Ela caiu de lado no corredor, o impacto roubando o ar dos pulmões.
O instinto finalmente assumiu o controle e ela gritou um som curto. Interrompido, sufocado por algo que pressionou sua boca com violência, eram mãos firmes, decididas, reais. Não era imaginação, não era pânico psicológico. Havia alguém ali. A luta durou segundos que pareceram minutos, mas não houve objetos quebrando, não houve móveis sendo arrastados. Apenas movimentos contidos, precisos demais. Como se quem estivesse ali soubesse exatamente o que estava fazendo. A casa, que minutos antes parecia iluminada e segura, agora era um labirinto escuro onde cada centímetro favorecia quem conhecia o ambiente melhor do que ela. Isso era o que mais aterrorizava, a sensação de que aquela pessoa não estava improvisando. Quando as luzes voltaram, exatos 30 segundos depois, o corredor estava vazio, silencioso, o telefone na sala começou a tocar novamente. 3h29. O toque ecoava enquanto o corpo de Camila permanecia imóvel no chão, parcialmente encostado na parede. A campainha voltou a tocar minutos depois, mas dessa vez ninguém atendeu. Os policiais retornaram após uma ligação automática da central, já que a chamada anterior havia sido classificada como ocorrência ativa. A porta estava trancada por dentro, como antes. Nenhum sinal de arrombamento. Ao entrarem, encontraram o cenário aparentemente intacto, até que viraram o corredor. O corpo estava ali, sem sinais claros de luta intensa. Sem objetos espalhados, sem vidro quebrado. Apenas ela, caída, os olhos abertos, fixos no vazio. O perito que chegou logo depois notou algo incomum. Não havia marcas evidentes de estrangulamento profundo, nem perfurações aparentes. A causa da morte, à primeira vista, não era óbvia. E isso complicava tudo. A casa foi isolada. Vizinhos acordados, perguntas repetidas. Ninguém viu ninguém entrar. Ninguém viu ninguém sair. Nenhum carro diferente estacionado na rua. Nenhuma câmera residencial captando movimentação suspeita. O telefone fixo foi recolhido para análise. Horas depois, a operadora confirmou o detalhe mais perturbador. A chamada das 3h17 não veio de fora. Veio da própria linha da casa. Tecnicamente, para que aquilo fosse possível, alguém teria que estar dentro do imóvel utilizando a linha interna ou algum tipo de derivação clandestina. Mas não havia extensão instalada, nenhum cabo adicional, nenhum dispositivo escondido. Os técnicos vasculharam paredes, conduítes, caixas de distribuição, nada. A polícia começou a considerar hipóteses alternativas. Alguém poderia ter entrado antes da ligação, permanecido escondido e usado o telefone para criar pânico. Mas onde? A casa era pequena, não havia porão, não havia sótão, os armários eram rasos. Não existiam espaços ocultos aparentes. Mesmo assim, uma pergunta começou a circular silenciosamente entre os investigadores. E se ele já estivesse lá muito antes das 3h17? E se aquela ligação não fosse um aviso, mas um jogo? Quanto mais a equipe analisava o caso, mais detalhes inquietantes surgiam. A autópsia preliminar indicou ausência de substâncias tóxicas comuns, nenhuma droga no organismo, nenhum sedativo. O tempo estimado da morte coincidia com o intervalo entre a saída da primeira viatura e o retorno da segunda. Uma janela de menos de 5 minutos. Curto demais para a invasão externa. Curto demais para a fuga convencional. A porta continuava trancada por dentro quando os policiais retornaram. Isso significava apenas 3 possibilidades. O assassino ainda estava na casa quando os policiais chegaram. O assassino tinha um meio de sair sem deixar vestígios. Ou nunca houve um assassino no sentido tradicional da palavra. Essa última hipótese ninguém queria verbalizar, mas ela pairava na sala de investigação como uma sombra persistente. O delegado responsável ordenou uma varredura completa novamente. Piso, paredes, encanamento, forro nada fora do comum. Nenhuma digital além das da vítima e dos próprios policiais da primeira visita.
Nenhuma pegada desconhecida. Nenhum fio de cabelo estranho. Nenhuma fibra diferente. Era como se o responsável tivesse evaporado. Mas crimes não funcionam assim. Pessoas deixam rastros, sempre deixam. Exceto quando o jogo começa antes da vítima perceber que está jogando. E foi aí que um detalhe aparentemente insignificante ganhou relevância dias antes. Um vizinho relatou ter visto um homem parado na esquina observando a casa durante a noite. Não parecia suspeito na ocasião, apenas alguém parado, imóvel demais. Quando questionado, o vizinho não soube descrever o rosto com clareza. Disse apenas que ele parecia estar olhando diretamente para a janela do quarto de Camila. O suficiente para reacender a investigação. Porque talvez a ligação das 3h17 não tenha sido o começo. Talvez tenha sido apenas o momento em que ela finalmente percebeu que nunca esteve sozinha. A investigação avançou com a frieza técnica que casos impossíveis exigem, mas quanto mais os peritos analisavam a casa, mais ela parecia zombar de qualquer lógica convencional. O laudo definitivo da autópsia trouxe um dado que mudou completamente o rumo das hipóteses. A causa da morte não foi asfixia direta nem ataque com arma. Foi uma parada cardiorrespiratória induzida por estresse extremo, acompanhada de sinais físicos compatíveis com contenção momentânea. Em outras palavras, o corpo reagiu como se tivesse enfrentado algo aterrorizante demais para suportar. Havia marcas sutis nos braços, como se dedos tivessem pressionado com força controlada. Mas não o suficiente para deixar hematomas profundos. Isso indicava domínio, controle, alguém que sabia exatamente até onde podia ir. A pergunta passou a ser não apenas quem entrou, mas como saiu. A porta principal continuava sendo o maior enigma. Trancada por dentro, quando os policiais retornaram, a chave estava na fechadura interna. As janelas não apresentavam sinais de violação. A casa não possuía saída alternativa, nenhum alçapão, nenhuma passagem escondida, nada. Um técnico sugeriu a possibilidade de que o invasor tivesse permanecido na casa durante a segunda entrada da polícia, escondido em algum espaço invisível à primeira inspeção. A hipótese parecia absurda, mas foi testada. Cada centímetro foi medido, cada parede teve sua espessura verificada. O forro foi parcialmente desmontado. Não havia espaço físico suficiente para alguém se ocultar ali. Ainda assim, um detalhe começou a incomodar os investigadores. O sistema elétrico da casa apresentava uma pequena irregularidade. A queda de energia registrada no exato momento descrito por Camila durante a ligação para a polícia indicava interferência manual no quadro de força. O disjuntor principal havia sido acionado, mas ninguém encontrou impressões digitais diferentes nas chaves do painel, nem mesmo marcas recentes. Era como se alguém tivesse feito aquilo usando luvas, planejamento. Frieza, previsão, isso descartava a teoria de invasão impulsiva. Não era um ladrão oportunista. Não era alguém passando pela rua. Era alguém que estudou a casa, que conhecia a rotina, que sabia que ela morava sozinha. O delegado começou a reconstruir os últimos dias de Camila com minúcia obsessiva: trabalho, academia, supermercado, conversas no celular. Nada fora do padrão, nenhum ex-namorado recente, nenhuma discussão. Nenhuma dívida, nenhuma ameaça online. O histórico digital estava limpo. Mas então surgiu outro detalhe inquietante 2 semanas antes da morte. Camila havia feito 3 ligações curtas para a própria casa enquanto estava no trabalho. Nenhuma delas foi atendida. Questionados, colegas disseram que ela comentou casualmente ter a sensação de que às vezes deixava algo ligado, como o fogão ou a televisão, e ligava apenas para conferir se ouvia algum som ao fundo. Na época, parecia apenas distração. Agora, parecia paranoia progressiva. Teria ela percebido algo antes? Teria notado sinais sutis de que alguém já entrava ali antes daquela madrugada? A análise do telefone fixo revelou ainda outra anomalia.
Havia registros de breves ativações da linha durante horários em que ela não estava em casa, mas sem chamadas completas registradas. Como se o aparelho tivesse sido retirado do gancho por poucos segundos e recolocado. Testes técnicos mostraram que isso não gerava histórico de descagem, apenas microvariações na central. Alguém poderia estar testando a linha, testando o tempo de resposta, testando a reação. Quanto mais a linha do tempo era montada, mais um padrão se formava, menos alguém observava, avaliava e esperava o momento certo. A ligação das 3h17 não foi improviso. Foi encenação, um anúncio calculado. Uma forma de implantar medo segundos antes do ataque final. E então veio o detalhe que quase passou despercebido. O relógio digital do quarto de Camila estava adiantado em 3 minutos. Quando a polícia registrou 3h29 no relatório de chegada. O relógio da casa marcava 3h32. Isso significava que o horário da ligação poderia não ser exatamente o que ela acreditava ter visto. Pequena diferença, mas suficiente para alterar a janela de ação do criminoso. Se o invasor estava dentro da casa antes da primeira chegada da polícia, ele teria permanecido imóvel durante a inspeção inicial. Ou teria observado tudo, escondido em um ponto cego e improvável. A hipótese mais perturbadora começou a ganhar força. E se ele nunca saiu pela porta? Um engenheiro consultado levantou uma possibilidade raríssima, mas tecnicamente viável: menos acesso pelo sistema de encanamento da área externa conectado à lavanderia, cuja grade metálica era antiga e poderia ter sido removida e recolocada sem danos visíveis. A área foi reexaminada. A grade estava firme, mas um dos parafusos apresentava desgaste incompatível com o restante. Pequeno demais para afirmar arrombamento, grande demais para ignorar. Enquanto isso, a imprensa começava a pressionar. O caso da casa sem saída estampavam alguns jornais locais. A população exigia respostas. A polícia tinha apenas teorias fragmentadas. E no centro de tudo, uma pergunta permanecia intacta: por que avisar? Por que ligar e dizer que estava dentro? A resposta parecia simples e ao mesmo tempo aterrorizante, porque o objetivo não era apenas matar, era provocar medo consciente. Era fazer a vítima saber, era assistir à reação. Era transformar segundos em eternidade. O perfil traçado pelo setor comportamental indicava traços de controle psicológico e necessidade de superioridade. Alguém que queria provar que podia entrar, sair e manipular sem ser detectado. Isso significava apenas uma coisa: se ele conseguiu fazer uma vez, poderia tentar de novo. Porque crimes assim não terminam na primeira vítima, eles começam nela. Durante dias, o caso parecia girar em círculos. Até que um detalhe técnico finalmente ofereceu algo concreto: a gravação da ligação feita por Camila para a polícia às 13h17. Toda chamada de emergência é registrada automaticamente, embora os primeiros minutos já tivessem sido ouvidos dezenas de vezes. Um perito em áudio decidiu analisar o arquivo com o equipamento mais sensível, buscando ruídos de fundo quase imperceptíveis. No início, nada além da respiração nervosa dela e da voz do atendente orientando que permanecesse calma. Mas quando o áudio foi isolado e amplificado, algo surgiu nos segundos finais antes do desligamento, um som extremamente baixo, quase inaudível ao ouvido comum. Não era interferência. Não era estática. Era um ruído ritmado: 3 batidas leves. Uma pausa, 2 batidas. Como se alguém estivesse tocando madeira com os dedos. O padrão se repetia discretamente ao fundo enquanto ela falava. Aquilo indicava uma presença física próxima durante a ligação, menos alguém estava na casa antes mesmo da queda de energia. A revelação alterou completamente a linha do tempo oficial. Isso significava que quando Camila fez a chamada pedindo ajuda, o invasor já estava dentro do imóvel, possivelmente observando enquanto ela descrevia o medo ao telefone. A frieza disso ultrapassava qualquer crime impulsivo. Era teatro psicológico.
Era controle absoluto da situação. O perito foi além e conseguiu extrair uma frequência específica no segundo 09 da gravação. Uma vibração curta, parecida com um som de metal tocando cerâmica. Os investigadores voltaram à casa e examinaram novamente cada objeto que pudesse produzir aquele ruído. Na cozinha, encontraram algo que havia sido ignorado inicialmente. Uma das cadeiras da mesa apresentava uma pequena marca recente no pé, como se tivesse sido arrastada milimetricamente contra o piso nada escancarado. Nada destrutivo, apenas deslocamento mínimo. A conclusão começou a se formar de maneira perturbadora, menos o invasor não estava apenas escondido. Ele estava se movimentando com extrema cautela enquanto ela estava acordada. Talvez estivesse sentado ali. Talvez estivesse atrás dela quando atendeu o telefone. Talvez estivesse próximo o suficiente para ouvir cada palavra. E então surgiu a pergunta inevitável: por quanto tempo ele já fazia isso? A análise das microativações da linha telefônica nos dias anteriores passou a ser encarada sob outra perspectiva. Aqueles breves segundos com o telefone fora do gancho poderiam ter sido testes enquanto ele já estava dentro da casa, monitorando a rotina, avaliando horários, verificando quanto tempo ela demorava para voltar do trabalho. A hipótese de acesso pela área da lavanderia ganhou força quando técnicos descobriram fibras microscópicas metálicas próximas ao parafuso desgastado da grade externa. Eram compatíveis com ferramentas manuais recentes. Não era prova definitiva, mas indicava manipulação. A imagem começou a ficar clara demais. Alguém poderia ter entrado pela lavanderia, fechado a grade cuidadosamente, permanecido oculto até o momento ideal e executado tudo dentro de uma janela de poucos minutos. Mas o detalhe mais inquietante ainda estava por vir. Ao cruzar dados de ocorrências na região, a polícia encontrou um registro antigo, 3 anos antes. Em bairro vizinho, uma mulher relatou ter recebido uma ligação idêntica às 2h48 da manhã. A mesma frase. Ele está dentro da sua casa. Naquela ocasião, nada aconteceu. A polícia foi acionada, revistou o imóvel e não encontrou ninguém. O caso foi arquivado como trote. A vítima se mudou meses depois, alegando nunca mais ter conseguido dormir tranquila. O padrão era claro demais para ser coincidência. Alguém testava o medo, alguém ensaiava. Alguém observava reações. Camila pode não ter sido a primeira a receber a ligação, menos apenas a primeira em que o jogo avançou até o fim. O setor comportamental revisou o perfil provável homem, organizado, paciente, com conhecimento técnico básico de elétrica e telefonia, capaz de entrar e sair sem deixar vestígios evidentes. Alguém que sentia prazer não apenas no ato final, mas no processo que o antecedia. O anúncio às 3h17 não foi aviso. Foi assinatura, uma marca psicológica. E quanto mais a investigação avançava, mais surgia a sensação de que o responsável acompanhava tudo de longe. Talvez lendo notícias, talvez revivendo mentalmente cada segundo. Porque para alguém assim, o poder não está só em cometer o crime. Está em saber que ninguém consegue provar como foi feito. Enquanto os investigadores tentavam montar o cabá técnico, uma certeza silenciosa crescia. Se aquela voz já havia ligado antes, ela poderia ligar de novo. A descoberta do caso semelhante ocorrido 3 anos antes mudou completamente o rumo da investigação. Não era mais um evento isolado. Era um padrão. A equipe passou a mapear ocorrências parecidas em outras cidades do estado e, embora não houvesse registros oficiais idênticos, alguns relatos antigos começaram a surgir em fóruns locais e boletins arquivados, ligações anônimas durante a madrugada. Frases curtas insinuando invasão, nenhuma prova concreta depois da chegada da polícia. Em todos os casos, algo em comum menos silêncio absoluto e nenhuma evidência física. A diferença é que, até Camila, ninguém havia morrido. Os investigadores trabalharam com a hipótese de que o responsável observava suas vítimas por semanas antes de agir.
Alguém metódico, paciente, que estudava rotinas, horários e hábitos. A ligação das 3h17 não foi improvisada. Foi calculada para gerar pânico imediato, acelerar batimentos, comprometer raciocínio. A parada cardiorrespiratória registrada na autópsia não foi acidente, foi consequência direta de terror extremo combinado com contenção física. O assassino não precisava usar força excessiva. Ele precisava apenas controlar o momento. Um avanço técnico trouxe uma pista promissora. A central telefônica detectou uma microinterferência na linha minutos. Antes da chamada principal, como se houvesse conexão externa temporária no poste da rua. Isso indicava que alguém poderia ter manipulado o cabeamento do lado de fora para mascarar a origem real da ligação. A teoria mais aceita passou a ser a seguinte: o invasor entrou pela lavanderia horas antes. Aguardou escondido, utilizou a linha interna para fazer a chamada e, após a primeira inspeção da polícia, executou o plano final durante a breve janela de tempo entre a saída da viatura e o retorno. Depois, saiu pela mesma rota alternativa, recolocando tudo cuidadosamente no lugar. Mas mesmo essa teoria não respondia uma pergunta essencial: por que avisar? A resposta veio de um especialista em comportamento criminal consultado semanas depois. Para alguns perfis, o medo é parte central do ato. O controle psicológico antecede o controle físico. Ao dizer ele está dentro da sua casa, o agressor não apenas cria pânico, ele assume superioridade. Ele transforma a vítima em espectadora do próprio destino. O caso esfriou com o passar dos meses. Nenhum suspeito formal foi indiciado. Nenhuma nova ocorrência idêntica foi registrada oficialmente. A casa foi vendida. A rua voltou à rotina. O nome de Camila tornou-se apenas mais um arquivo em uma estante metálica da delegacia. Mas há um detalhe que raramente é mencionado. 2 anos depois, em outra cidade, uma central de emergência registrou uma chamada interrompida às 3h12 da manhã. A vítima desligou antes de falar qualquer coisa. Quando a polícia chegou, não encontrou invasor algum. A moradora relatou ter acordado com o telefone tocando, atendeu, ouviu respiração e desligou imediatamente. Ela não quis prestar queixa formal. Disse apenas uma frase aos policiais antes de fechar a porta: eu não vou esperar ele falar, talvez o responsável ainda esteja lá fora, talvez tenha parado. Talvez esteja observando novamente, esperando a próxima rotina previsível, a próxima casa silenciosa, o próximo relógio marcando um horário exato demais para ser coincidência. E talvez, em algum lugar, o telefone toque às 3h17 da manhã. Enquanto alguém acredita estar completamente sozinho. Se essa história te deixou arrepiado, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo agora. Quero saber até onde essas histórias estão chegando. Se você gosta de casos assim, que parecem impossíveis de explicar, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias cada vez mais perturbadoras. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Porque a próxima ligação pode tocar a qualquer momento e você não vai querer perder quando ela acontecer. Nos vemos no próximo caso.